Bom, graças e paz a todos. Bom dia. Vamos dar início na escola bíblica. Vamos fazer uma oração a Deus. Se você tiver condições nesse momento, curva sua cabeça, feche seus olhos e oramos a Deus. Pai, diante de Ti, estamos mais essa manhã para te agradecer por todo o bem que nos tem feito, para te dar graça pela salvação que o Senhor nos deste através de Cristo Jesus, por ter nos escolhidos, por ter nos pré-ordenados e predestinados para a vida eterna junto contigo. Graças te damos por esse amor glorioso que o Senhor teve para conosco. Graças damos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo por ter descido para cá, se feito como um de nós, se esvaziou de Deus, mostrando para nós a humildade, a santidade, onde teve uma vida cheia de santidade, não pecou, para que cumprisse as Escrituras e através da tua morte ali na cruz, nós ter reconciliação com Deus. Esse amor glorioso nos constrange e nós não temos de forma alguma como pagar. Graças damos ao Espírito Santo, que sempre junto de nós está, nos ajuda nas nossas fraquezas, nossos pecados, nos aponta que somos pecadores e aponta o nosso Salvador. Antes nos corrige, nos convence e estamos praticando atos pecaminosos. Graças damos ao Espírito Santo pelo consolo nesses momentos em que temos mais terríveis das nossas vidas. Esse nos tem consolado e aponta para Cristo, que é o nosso Salvador. Ó Deus amado, receba a glória para si e nos conforme a imagem do teu Filho. Não permita, ó Deus, que tocamos na tua glória, que tudo que venha a ser feito seja para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, nosso irmão João pede oração para o seu irmão que está internado no Hospital Mário Pena. Que o Senhor seja com eles, aliviando a dor do irmão João, a dor do irmão do nosso irmão João, e que console as almas e converta o coração dele, se é a sua vontade, ou se já é um convertido, que o Senhor seja com ele também. Rogamos pela nossa igreja local, abençoa cada membro, as dificuldades, as enfermidades, os lutos. Abençoa, Senhor, a igreja visível também, ao qual nós não enxergamos. Pedimos por tudo e agradecemos o nome consagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, então, vamos para mais uma escola bíblica. Essa é a 15ª aula da Confissão de Fé Batista de 1689. Para recordar rapidamente, na aula passada, nós falávamos do parágrafo 4 do capítulo 3, né? Sobre os anjos e homens, né? Que são predestinados e pré-ordenados, né? Que esse número é imutável, esses que são designados para a vida, o número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído, né? Lembra disso? Nós falamos na aula anterior, né? E aí, o próprio parágrafo citou para nós o livro de João, né? Do qual
Jesus estava revelando, né, antecipadamente, que ele seria traído. Ia acontecer uma traição, né, que essa traição ela ia ocorrer de fato, né, e aí já estava falando para os apóstolos, para aqueles que já eram pré-ordenados, escolhidos para a vida, né, para que eles ficassem fortalecidos na fé, né. E aí, esse livro de João, ele mesmo no versículo seguinte, que é o livro de João, capítulo 13, né, o versículo seguinte, ele prova a natureza divina de Cristo, né, quando ele cita eu sou. E os irmãos vão recordar bem que no Velho Testamento, né, no livro de Êxodo, numa passagem, quando Deus apareceu para Moisés, né, de várias formas, e uma dessas passagens, ele citou esse termo, eu sou o que sou, né? Então, aqui nós temos algumas, alguns itens a ser destacados, né? Alguns assuntos a destacar. Primeiro, conforme nós falamos sobre que teria um traidor, que foi o Judas, né, Iscariotes, que traiu o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ali eles estavam no momento de partir o pão, né, estava ceando, e aquele que comia junto dele ali naquele momento, né, é o que iria traí-lo, naquele momento aquele que o beijasse na face o iria trair. Então nós temos esse evento que chama a atenção, e no mesmo momento, né, Cristo revelando a sua natureza divina, onde ele trouxe em destaque, né, essa expressão eu sou, né, ou outras versões está bem claro, eu sou o que sou, né? Então, isso Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, né, que está nos relatos do livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, né? O termo está representando a alta existência, a eternidade e autossuficiência divina de Cristo, né? Então, nesse texto original, na palavra hebraico é Eri, né? Que carrega um sentido dinâmico, significando eu sou, né? Eu serei ou eu mesmo tornarei. Isso indica que Deus é constante e é exatamente aquilo que o seu povo precisa, né? Em qualquer contexto da nossa vida, cenário e condição, né? E aí nós temos no Novo Testamento essa expressão, ela está ganhando um peso, e ela ganha um peso teológico bem profundo, né? Em João capítulo 8, verso 58. Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou, né? Isso Cristo dizendo, ele afirmando a sua divindade e igualdade com Deus do Antigo Testamento. Além disso, Jesus, ele tem 7 declarações, né, metafóricas usando o eu sou. Então, a confissão nesse parágrafo, né, no capítulo, mostra para nós, o capítulo que nós estamos estudando agora, certo? O capítulo 3, no parágrafo 4, mostra para nós, nos leva ao livro de João, e é interessante que nós devemos lembrarmos na nossa vida, a todo momento, aquilo que nós precisamos, pois Jesus é para nós, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A confissão nos leva, no capítulo 3 desse parágrafo, 4, a esse livro, ou esses livros e esses versos, ao qual o próprio Cristo cita. Você está com fome? Eu sou o pão da vida. Fome de uma vida santa,
pois Cristo é o pão da vida. Você está sem luz, eu sou a luz do mundo. Segue-me. Você precisa de ir ao Pai, eu sou a porta que conduz ao Pai, assim diz o Senhor Jesus. E relatando também, você precisa de ser pastoreado, eu sou o bom pastor. Né? E aqui nesse momento, Cristo jamais ele negou que na atualidade, né, como nós estamos hoje, no passado, não teria um pastor para nos cuidar, nos pastorear aqui nesse mundo. Porém, ele dizendo também, eu sou o bom pastor. Não que os pastores hoje não tenham essa prerrogativa, mas, porém, Cristo é o sul pastor das nossas almas. E trazendo para isso, entendemos que Cristo não negou que nós teríamos pastores para nos pastorear aqui, né? Mas esses pastores que nos pastoreiam aqui, eles estão sob a tutela de Cristo, né, que é o bom pastor, para nos ajudar. E aí, se você tem medo da morte, Cristo é a ressurreição e a vida, né? E ele é a própria videira verdadeira, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, dito isso, nós agora passaremos para o parágrafo 5 do capítulo 3. Eu darei aí uns segundos para você abrir a sua confissão de fé, né? Capítulo 3, parágrafo é o 5. Muito bem, irmãos, vamos lá? Aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com o seu propósito eterno e imutável, e, e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, os escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua livre graça e amor, não por qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que o movesse a isso. Amém, irmãos? Aqui nós temos esse parágrafo que traz em destaque também, né? Livre e graça, livre graça e amor. Isso foi por livre graça, ele quis escolher, né? Beneplácito da sua vontade, ele quis escolher, o seu propósito eterno é imutável, né? E aí nós temos os livros que corroboram conosco, Efésios capítulo 1, verso 4, 9 e 11, Romanos capítulo 8, verso 30, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, Romanos 9, versos 13 e 16, Efésios, capítulo 5, versos 12. Nós iremos discorrer em alguns desses livros. Basicamente, eu tenho observado que todos levam ao mesmo entendimento e corroboram com a confissão de fé nesse capítulo 3 do parágrafo 5. É basicamente a mesma coisa, nós passaremos por eles. Então, você, nesse momento que tiver condições, abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 1, que nós iremos ler, tá? Os versos que são citados, eles estão em verde, né? Porém, eu copiei todo o livro de Efésios em seu capítulo 1, né? Mas os versos interessados para nós, para corroborar com essa verdade dita na confissão de fé, estão nos versos 4, 9 e 11. Então, darei um tempo para você abrir aí
a sua Bíblia nesse momento. Bem, irmãos, vamos lá? Efésios, capítulo 1, versos 4, 9 e 11, porém, irei ler na íntegra até o verso 11. Começando do verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua glória, que ele fez abundar conosco em toda sabedoria e prudência. Verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. No verso 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém, irmãos? Então, o livro de Efésios traz para nós o destaque, a soberania de Deus, o plano eterno, traz para nós a eleição divina. Então, observamos bem, tem um plano eterno, tem a soberania de Deus, tem a eleição divina, né? O texto enfatiza que Deus, ele planejou a salvação em Cristo, né? Tudo isso bem antes da criação do mundo. Ele revela, ele revelou e revelando também na atualidade o propósito e garantindo aos crentes uma herança. Essa herança eterna, essa herança para desfrutar com amor, com paz, com justiça e desfrutar do próprio Deus lá da eternidade, viver com Deus, né? Então uma vida que foi proposta, da qual nenhum de nós, representado ali por Adão, nós não teríamos competência para viver essa vida. Então Cristo veio e revelou esse plano eterno para nós vivermos em Cristo, apontando tudo para Cristo. E esses os versículos destacam para nós, né? O versículo 4, 9 e 11. O que o 4 destaca? Deus escolheu crentes antes da criação do mundo, né? E para que esses crentes sejam santos e irrepreensíveis diante dele, né? E tudo isso fundamentado no amor de Deus para conosco. Já o verso 9, ele revelou, ele trouxe, né, esse mistério da sua vontade, o plano benevolente que ele mesmo teve, que ele propôs, né, e ele decidiu tudo isso cumprir por meio de Cristo. Já o verso 11 traz um destaque, né, os crentes foram feitos herança, e os crentes foram predestinados conforme o propósito daquele que
realiza todas as coisas, e tudo isso segundo a sua própria vontade. Não tem uma vontade humana, certo? Então, isso que traz em destaque para nós esses versos 4, 9 e 11 de Efésios, né? Vemos que foi Deus escolheu os homens antes da criação do mundo, ele revelou o seu mistério, seu plano, né? E nós fomos feitos herança, predestinado conforme a própria vontade de Deus. Agora nós passaremos para o livro de Romanos, capítulo 8, verso 30. Você que tiver condições agora, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, o verso 30. Vou aguardar alguns segundos. Vamos lá, irmãos? Vou ler nas duas versões, tá? No livro anterior não li nas duas versões, que ele era um pouco mais estendido, né? Mais versos. E eu vou ler esse agora nas duas versões, na Almeida Corrigida Fiel e na NVI. Vamos lá, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Na NVI. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Basicamente, nas versões relatam as mesmas coisas, certo? Esse versículo quer dizer para nós do plano eterno da salvação. Ele corrobora com a confissão de fé nesse parágrafo 4, também corroborando com o que nós lemos em Efésios, né? O plano eterno da salvação de Deus. Esse traz para nós um destaque sobre os passos, né? Que esses passos são 4 e são inseparáveis. Nós temos o primeiro passo, a predestinação, né? Esse propósito soberano que Deus, né, tem, para que seus filhos fossem semelhantes à imagem de Cristo. Essa é a predestinação. Então, esses que são predestinados, eles serão, nesse momento, tentamos viver semelhante à imagem de Cristo. Porém, para nós, nesse momento, como estamos nesse corpo de carne, pouco provável, mas pela ação do Espírito Santo nós conseguiremos, alcançando isso de fé em fé, valor em valor, a cada dia que vai passando, né? E aí, na eternidade, nós seremos semelhantes a Cristo. Já o próximo inseparável passo, né, que é o chamado, a ação do Espírito Santo em atrair o indivíduo para ele. Quando nós chegamos a conhecer a Cristo através das Escrituras, foi através do chamado do Espírito Santo. Então, nós vemos que a nossa salvação ela passa pelo Deus Pai, com o seu ato de amor, ao enviar Cristo Jesus. E o próprio Cristo também, com o seu ato de amor, ele desceu aqui por amor a nós, né? E vemos o Espírito Santo também, com o seu ato de amor, nos chamando, né, para Cristo, nos levando a Deus Pai. Então, essa ação do Espírito Santo nos atrai a Ele, né? E aqui atrai o indivíduo para Ele. Então, nós, como indivíduos deste mundo, somos atraídos através do Espírito Santo. Não é porque despertou em nós um interesse próprio do nosso cérebro, do nosso coração. O próprio Espírito Santo nos atrai e nos constrange com esse amor, né? Esse amor do Espírito Santo ao nos chamar e nos mostra o amor de Cristo, que também nos constrange, porque nós não somos dignos de tanto amor que Deus teve por nós, né? Aí nós vemos a justificação, né? O perdão dos pecados e a declaração de inocência
eu coloquei aqui em verde, essa inocência, irmãos, nós temos sempre ter em nossa mente. Essa inocência é através do sacrifício de Jesus. Nós não somos inocentes por nós mesmos. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Como nós já passamos dos 4 passos, passamos pela predestinação, pelo chamado e pela justificação. E agora nós também veremos que a glorificação, né, ela está nos planos de Deus a nós. Essa glorificação é a garantia da salvação no final, né, no final para nós dessa vida e nos leva à vida eterna com Deus, né? E aí nós temos aqui um destaque. Em suma, essa passagem transmite a certeza absoluta da salvação, né? Porque tudo depende de Deus Pai que enviou Cristo, de Cristo que foi obediente, morreu por nós, né? Por amor a nossas almas, houve um sacrifício, né? E do Espírito Santo que nos chama, nos leva a Cristo, nos constrange com o seu amor, nos consola e nos convence do nosso pecado, né? Então, a certeza absoluta dessa salvação passa sempre por Deus, certo? Isso indica que o início, né, o meio e o fim da redenção depende da graça divina e não dos nossos esforços. Então, vocês observaram que o que diz a confissão, nos citou o livro de Romanos, esse livro de Romanos corrobora com a confissão sobre esse plano eterno, sobre Deus ter nos escolhido, né? Então, a gente traz em destaque, a confissão cita esses destaques dos livros para corroborar com aquilo que está escrito. Então, nós vemos os 4 passos, né? Nós vemos aqui a predestinação, nós vemos o chamado, nós vemos a justificação e a glorificação, tá? Tudo isso, quando começa essa predestinação, já lá na eternidade, antes de você vir ao mundo, essa predestinação já estava nos propósitos, nos planos eternos de Deus, certo? Então, só para nós relembrarmos, nós temos um plano eterno que está em 4 passos. Predestinação, lembra da eternidade, antes de você vir ao mundo, você já estava predestinado. O chamado, esse chamado vem através do Espírito Santo, tá? A justificação, o perdão dos pecados e a declaração de inocência através do sacrifício de Jesus, né? A glorificação, que é a garantia da salvação final, quando será glorificado. Quando você será glorificado, é quando você deixar esse mundo e atingir os portais eternos. Você dedicara com Deus Pai, com o próprio Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. E isso se passa para a glorificação, certo? Agora, irmãos, nós temos aqui 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Você que tiver condições, abriria sua Bíblia, daria alguns segundos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Vamos lá, irmãos? Vou ler também nas 2 versões, pois é só um verso, tá? A primeira versão, a CF, Almeida, corrigida, fiel. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Na versão NVI, que nos salvou e nos chamou
uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém, irmãos? Esse livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, traz para nós um destaque e nos ensina que a nossa salvação é um presente que é imerecido e esse presente é eterno, eternamente, uma vida santa, uma vida que aponta para Cristo, uma vida de paz, uma vida de justiça, né? Essa escolha, ela passa por Deus. E aí corrobora o que nós lemos nos livros anteriores, que antes do início dos tempos, essa escolha. Não foi assim que nós acabamos de ver em Romanos, em Efésios? Então, antes do início dos tempos, né? E traz para nós também aquilo que nós acabamos de ler, que não é boas ações, boas obras, né? Mas é a vontade de Deus e pelo amor que foi revelado através de Cristo, né? Paulo, ele divide essa mensagem profunda ali nós falamos sobre o plano anteriormente e Paulo já relata em 4 verdades essenciais, profundas. Agora, nesse momento, nós falaremos de mensagem. Anteriormente, nós falamos de plano, né? Que nos leva à mesma coisa. Deus nos salvou e chamou, né? O ser humano, em si mesmo, não tem capacidade. Tá? Isso nós lemos anteriormente, falamos. Essa obra é exclusiva de Deus. Que Ele quis nos resgatar do pecado e nos convida para uma vida com Ele, né? Nós temos aí a santa vocação, né? Não é um chamado comum. Isso, nós fomos separados, né, para uma vida de propósito, pureza, dedicação à sua obra, né? E a obra de Deus é essa, que nós creiamos naquele em que Ele enviou, que é o próprio Cristo Jesus. Nós não devemos crer nas nossas obras, pois elas, se depender delas, nos conduzirão para o inferno. Como nós dependemos de Cristo Jesus, né? Nós vamos viver uma santa vocação, nós vamos viver em pureza e dedicação, certo? Não há obras para nos salvar, né? Salvação não pode ser comprada, não é conquistada, não é merecida, né? Esse mérito é por Cristo. Ela é totalmente dependente de qualquer esforço nosso, qualquer ritual ou um bom comportamento. Vemos que a confissão nos leva a esse livro, né, de Timóteo, o segundo livro de Timóteo, no capítulo 1, verso 9, corroborando e confirmando também que tudo depende de Deus, as ações, elas são exclusivas de Deus, e nós vamos aqui, através do Espírito Santo, sendo renovado a cada dia, e os nossos olhos sempre fixados lá na eternidade. E agora, irmãos, nós passaremos para 1 Tessalonicenses, versos do capítulo 5, verso 9. Darei alguns segundos para você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá? Também irei ler nas duas versões. ACF. Vamos lá. Verso 9 desse capítulo 5 de Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira. Presta atenção, que fala de uma ira, né, que Deus tem pelo pecado.
né? Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, na NVI, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está na Bíblia esse verso 9 do capítulo 5 de Tessalonicenses. Vocês observem que não depende de nós, que Deus ele não destinou nós para a ira, tá? Mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nosso meio, não é pelas nossas ações, não são pelas nossas obras, não são pelos nossos comportamentos, mas tudo depende de Cristo. A confissão nos traz a esse livro para mostrar para nós o que está relatado nela é o que está na Bíblia, certo? Então, esse versículo que está no Novo Testamento da Bíblia, ele relata para nós: Deus não destinou nós para a ira, mas através de Cristo. Esse versículo ensina que os cristãos não são alvo da ira de Deus, ou seja, aqueles que são predestinados, pré-ordenados, aqueles que são os escolhidos através da bondade de Deus, através do amor de Cristo, através do amor do Espírito Santo. Nós não fomos destinados para a ira, né? Ou para a condenação divina, mas fomos escolhidos para receber a salvação por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, observem bem, aqui traz para nós que nós fomos escolhidos por meio de Jesus Cristo. Aqui não traz destaque que nós fomos escolhidos por sermos bonzinhos, que nós fomos escolhidos por nós termos boas obras, né? Por sermos escolhidos, que nós somos escolhidos porque pertencemos a tal família. Não. Nós fomos escolhidos para receber a salvação por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Seguindo, nós temos Romanos, capítulo 9, versos 13 e 16, que também nos leva a esse entendimento. O apóstolo Paulo traz um destaque da soberania absoluta de Deus, quando houve a escolha e salvação de seres humanos. Os versículos, ele ensina para nós que a graça e o propósito divino não se baseiam em méritos. Vemos que em todos os livros que foram citados, não há base, não há ensino em que a salvação é por mérito e esforço humano, né? Ou algum direito que merecemos, né? Mas sim, unicamente através de Cristo Jesus, certo? Eu vou abrir aqui, eu não pus no meu esboço esse estudo, eu vou abrir Romanos, capítulo 9, versos 13, se você tiver condições, abre aí também, e aí eu irei ler, né, para nós darmos continuidade ao nosso estudo, aquilo que a confissão traz para nós no cito livro de Romanos. Enquanto eu abro aqui, você abre daí também. Olá, irmãos. Eu já abri aqui, acredito que você já encontrou aí também. Então, irei ler aqui já o verso 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos lá para o verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer
ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó. Bom, então vamos lá. Como eu já tinha falado um destaque, né? Que Paulo ele tem destaque ao escrever esse livro de Romanos, os versos 13 e 16, ele destaca a soberania de Deus, né? Essa soberania é absoluta na escolha da salvação, né? Seguindo, né? Paulo usa o exemplo dos filhos gêmeos, né? De Isaac, para ilustrar a eleição divina, né? Antes mesmo desses meninos nascerem ou praticar qualquer outra coisa, seja boa ou má, Deus já havia escolhido Jacó para ser o portador da linhagem da promessa. E não houve a escolha de Esaú, demonstrando para nós que o chamado de Deus é incondicional e não depende de obras nenhuma. Então você que pensa, ou você que já ouviu pessoas falar que é salvo por obras ou porque é bonzinho, né? Você que pensa dessa forma tem que rever, pois depende unicamente de Cristo Jesus. E nós que ouvimos, ou você que ouve aí sempre, na sua empresa, na sua casa, na vizinhança, em qualquer lugar. Ah, eu serei salvo porque eu sou bonzinho. Ensina o que traz em destaque Romanos, tá? Para nós, que não depende de nós. Isso é prerrogativa de Deus, né? E aí o verso 16, né, mostra para nós e corrobora com aquilo que estamos falando agora nesse momento e o que está na confissão de fé. Não depende do desejo ou esforço humano, tá? É da misericórdia de Deus. O apóstolo conclui que a salvação e a escolha não vem da vontade de quem quer, tem de esforço. Ah, vou correr, vou fazer, vou acontecer, eu vou dar tantas cestas básicas, eu vou orar todos os dias. Não, você não vai conquistar a sua salvação dessa forma, pois ela já foi conquistada lá na cruz. Tá? Isso não depende das nossas forças, certo? E aí, irmãos, nós temos também Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Então, darei algum prazo para você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3. Acredito que você já encontrou. Vamos lá? Verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que, noutro tempo, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios, no capítulo 2, ele traz para nós o destaque que Paulo contrasta a nossa condição espiritual passada, antes de conhecermos Cristo, antes de o Espírito Santo nos convencesse, nós que somos pecadores, e nos levasse a Cristo. Essa era a nossa condições outrora. Já nesse momento, não é essa a condição nossa, pois as nossas condições é de filho amado, filho escolhido,
que o próprio Espírito Santo nos revelou e nos apontou o nosso Salvador, né? Essa natureza outrora era morta pelo pecado, com a nova vida de reconciliação, hoje temos a esperança em Cristo, né? Hoje nós vivemos em Cristo. Outrora morta pelo pecado. Essa vida nossa, essa condição espiritual passada era de filhos da ira. Após o Espírito Santo aparecer até nós e nos mostrar Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais filhos da ira, né? Pois fomos reconciliados e temos a esperança em Cristo Jesus, né? Esses versículos trazem verdades essenciais, né? O verso 2, o Efésios, capítulo 2, verso 5, tem para nós um destaque da misericórdia e a graça de Deus, pois temos Paulo explicando que, mesmo quando estávamos mortos espiritualmente, por causa de nossos pecados, Deus deu vida juntamente com Cristo. Presta bem atenção, vida juntamente com Cristo. Nós não temos vidas em nós mesmos. Já no verso 12, ele descreve a nossa situação antes da salvação, que nós estávamos mortos, estávamos separados sem Cristo, né? Nós não tínhamos o Cristo, nós não havia em nós condição nenhuma. Depois, quando apareceu o Cristo para nós, através da revelação do Espírito Santo, né, nós fomos enxertados, fomos inseridos para os povos de Deus, né? Antes estava separado dos povos de Deus. Agora nós temos o acesso à sua aliança. Antes éramos sem aliança, sem o acesso à aliança, sem esperança e sem Ele neste mundo. Após o Espírito Santo nos revelar Cristo, nós tivemos acesso à aliança, temos acesso à esperança e estamos vivendo em novidade de vida através de Cristo Jesus, né? Então, os versículos mostram para nós a transição de um estado de morte, né, e desesperança para uma nova realidade de vida e proximidade com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, certo? E aí, nós vemos que no parágrafo 5, né, descreve o conceito da eleição incondicional. É o próximo momento que nós iremos ver, né, sobre essa situação em que nós éramos antes, né? Esse parágrafo 5 traz para nós esse destaque, certo? Que nós estamos vivendo em novidade de vida por Cristo. Então, ele destaca para nós sobre a eleição que é incondicional, né? Os chamados, que é de 5 pontos, relatado por Calvino, né? Resume o princípio que a salvação é uma dádiva totalmente baseada na soberania de Deus. Aqui estamos citando o calvinismo, né? Mas só estamos citando porque ele nos leva às escrituras, nos leva à verdade daquilo em que nós vivemos, certo? Então, a nossa confissão, ela relata aquilo que Calvino escreveu, porque os homens, na antiguidade, acreditavam, e até hoje, né, acreditam que eles têm algum mérito, e aí Calvino buscou as escrituras, ele foi na verdade, ele foi na fonte, e essa fonte da verdade está na Bíblia, e nos mostra uma fonte que é Cristo Jesus, a fonte da vida, né? Então traz para nós um resumo da eleição incondicional, né? E esses 5 pontos de calvinismo, ele resume o princípio de que a salvação é uma dádiva totalmente baseada na soberania de Deus, né? E traz para nós a eleição incondicional, traz para nós antes da fundação do mundo, né? Essa eleição não é uma reação tardia de um plano B de Deus, né? Essa escolha
de quem seria o salvo. Isso aconteceu lá na eternidade, antes da criação do universo. Né? Aí traz para nós um destaque o secreto conselho e beneplácito da sua vontade. Né? Trouxe para nós e mostra para nós uma base da predestinação. Ele não está em qualquer coisa exterior a Deus. Né? Tudo depende de Deus. Tá? Não está fora de Deus, está sempre da vontade, do amor, da justiça de Deus, né? E na soberania de Deus, ele tem a liberdade, ele é livre para agir de acordo com o seu propósito, que é sempre bom, sábio e perfeito, né? Ele traz para nós também, fomos escolhidos em Cristo, nós acabamos de ver nos livros que corroboram conosco, né? A eleição não é uma ideia genérica, né? Mas uma escolha de indivíduos específicos para estarem unidos a Jesus Cristo, por meio de quem a salvação é efetuada, certo? Não tem qualquer outra coisa na criatura, não tem nada, porque eu tenho conhecimento profundo, porque eu tenho tal profissão, porque eu sou filho de fulano e bertano, ou porque eu doei tantas cestas básicas durante a minha vida, nada disso, né? Não tem nada em nós, né? Este é o ponto principal da doutrina. Deus não escolheu as pessoas baseadas na previsão de que eles teriam fé, jamais, tá? O que nós lemos nos livros, aqui que corroboram com a confissão, não tem nada a ver. Ah, eles vão ter fé no futuro, eu os salvarei. Não, não depende de você, né? Depende de Cristo. Ou que você faria boas obras, né? Ou que você faria escolha certa. Não tem nada a ver conosco, né? Então, nós terminaremos agora já esse parágrafo 5, né? Mostrando e trazendo destaque que a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa eleição, a nossa escolha depende unicamente de Deus, né, irmãos? Então, observe bem, o capítulo 3, no parágrafo 5, traz destaque para nós. Não porque qualquer outra coisa da criatura, quem escolheu, nos escolheu, foi Deus que nos escolheu em Cristo, né? O secreto conselho e beneplácito da vontade de Deus, né? A eleição incondicional e tudo isso antes da fundação do mundo. Então, lembre disso. E aí nós terminamos esse parágrafo 5 do capítulo 3 da nossa confissão de fé. Na semana que vem, daremos continuidade no parágrafo 6. Amém, irmãos? Você que tiver condições aí agora, curva a sua cabeça, oramos a Deus. Deus, diante de Ti, estamos e aqui queremos Te agradecer por tudo que tem feito e por tudo que há de fazer. Nós não temos condições nenhuma de estar diante de Ti, mas por Cristo Jesus estamos. E aqui queremos Te glorificar por tudo, Senhor, dessa manhã, nessa escola bíblica, por essa palavra Sua que é fiel e verdadeira. Desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia nos mostra a nossa salvação através de Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra a aliança que o Senhor fez conosco. A Bíblia nos mostra o Teu reino. Deus, que o Teu reino avance e que o Senhor receba glória para si nas nossas vidas. Nos abençoe nesse resto de domingo e logo mais nós nos encontraremos em um culto público, um culto solene, para Te glorificar, para Te adorar publicamente. Nós não devemos esperar somente aos domingos para Te cultuar, pois a nossa vida, toda ela, é um culto ao Senhor. Quer ser como
como pais, como mães, filhos, filhas, como colaboradores de uma empresa, como vizinhos. Em todo momento, nossa vida deve te glorificar e apontar para o Senhor. Pai, abençoa toda a nossa igreja invisível. Pedimos pela nossa igreja local e por todos os nossos familiares. É o que pedimos, nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém, irmãos? Assim, nós encerramos a nossa aula no dia de hoje. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e reais consolações do Espírito Santo sejam nossos corações eternamente.